individualmente. Não, ela vai entrar, aí eu vou aceitar. Ah, tá. Filho. Oi, Dri. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Tá me vendo aí? Tô vendo. Tá me vendo Tu- tranquilamente? Tudo tranquilo. Tudo. Gente, que Câmera bom que ok? você chegou. Oi? Som e Tudo câmera ok? ok. Então, Tudo. Também tá beleza. aí? Entramos um Tudo minutinho ok. antes pra gente ver direitinho, né, Vanessa? Joia. Isso aí. Não, É bom então que o tá bom. pessoal vai entrando aí. Já tá entrando aí. Eu tenho que pôr óculos, tá, Verdade. Dri? Pra ver. Não, a gente que usa óculos não tem jeito, né, Já Vanessa? tá Tem que ser com entrando óculos aí, mesmo. pessoal. Pessoal, Aí a gente vai. é com muita alegria que a Elo Consultoria mais uma vez está aqui. Hoje nós temos uma presença muito especial da Vanessa. Né? Eu gostaria que a Vanessa se apresentasse, Vanessa. Eu e Dri trabalhamos juntas um tempo, né, Dri? Dividimos Isso. carona, não é? E Exato. meu nome é Vanessa, eu trabalho na rede privada já há muitos anos, mais de 20 anos, e esse tempo todo com alfabetização, educação infantil e o primeiro ano, né? Trabalhei muitos anos com o primeiro ano. E trabalho também com TGE, que é uma empresa de consultoria, que a gente vai fazer uma parceria aí com a Elo, né, Dri? Estamos com umas Exatamente. ideias boas aí. E o TGE, a gente trabalha com consultoria pedagógica. Nós somos 6 pessoas, mais o nosso rapaz lá que ajuda nos papéis lá. Estamos sempre aí, tá bom? Exatamente. Eu sou a Adriana, 28 anos de prática pedagógica. Tive o prazer de trabalhar com a Vanessa. Trabalhamos um bom tempo juntas. Uhum. Estamos na área da educação já há um bom tempo. Trocamos figurinha, né, Vanessa? E hoje a Elo Isso, Consultoria teve o privilégio de tê-los aqui, você junto com o TGE, para falarmos de como alfabetizar nesse tempo de quarentena. Sabemos que não está exatamente. fácil, nem para a gente, né, para os educadores, muito menos para os pais. E esse Exatamente. bate-papo tranquilo para a gente, porque nós estamos dentro de sala de aula e nós sabemos quão difícil é. E temos o outro lado, que é o lado de ser mãe. Né? Apesar de sermos Isso. mães de 2 adultos, né? Não são mais adolescentes, mas nós já passamos por todo esse processo que os nossos pais passam. E vamos começar o nosso Exatamente. bate-papo, Vanessa? O que, que você percebe hoje em dia? Né? Já temos 3 meses que estamos afastados da nossa sala de aula. Como que você Uhum. percebe hoje os seus alunos e o seu meio em relação a isso? É muito complicado, né, Dri? Tá todo mundo muito tenso, né? Eu falo muito Verdade. com os pais, eu tenho atendido alguns pais em reuniões através do computador, né? E tá todo mundo muito tenso. Nunca ninguém viveu esse momento, vivenciou Verdade. esse momento, né? Nós, professores, de darmos aula online, não é? Preparar essas aulas, e os pais Verdade. de estar em casa, eles estão ensinando de outra forma. Eles estão ensinando de outra forma, que antes chegava em casa, o para casa já vinha todo explicado de casa. Muitas crianças Exatamente. faziam até sozinha, não é Sim. mesmo? Agora, os pais, eles estão tendo que tomar mais frente também de tudo isso, né? E educação infantil, hoje eu escutei de um professor lá numa reunião nossa, ele falou assim, vou até citar o nome dele se ele estiver escutando a live, o Daniel falou assim, se todo mundo soubesse a importância da educação infantil, não é mesmo? Vanessa, acho que deu probleminha na minha transmissão. Ah, tá, é mesmo, tá aparecendo, não, tá dando para te ouvir, só a filmagem, tá aparecendo a Ai, planta. tá aparecendo a planta, você Vira não a consegue câmera me para ver. você. Vira a câmera para Ah, você. Eu não estou te vendo, mas estou te ouvindo. só um minuto. Pera aqui, Tá. como é que eu faço? Vira a câmera para É. você. Agora deu. Agora sim. Eu olho para lá porque eu liguei na Deu. televisão também. Então, às vezes, eu olho para lá que aí eu vejo na TV. Não, então tá ótimo. Mas não, isso acontece.
Mas, enfim, Dri, é isso que está acontecendo com a alfabetização, né? A alfabetização, ela não começa ali no primeiro ano. Você é professora do primeiro ano, você já deu aula para Sim, maternal, você pode falar sim, isso muito bem, não é mesmo? isso. Alfa, a Eu falo que alfabetização, essa alfabetização, Vanessa, ela começa dentro da barriga da mãe, né? Na hora que a mãe vai exato, cantando, na hora que a mãe vai rezando, na hora que a mãe vai conversando com aquele serzinho que está dentro exato, dela, ali começa a alfabetização. Só que os nossos pais não veem isso. E estão massacrando exatamente. os nossos pequenos, querendo que eles saiam lendo do segundo período. Exato. E com a base, né, com a base nacional curricular agora, né, com a base, a criança ela tem que ler, ela tem do infantil, né, até o final do segundo ano para ela poder ler. Exato, Então, né, exatamente. se ela não lê no primeiro ano, tudo bem, gente, ok. Né, ela tem ainda o segundo ano para ela poder aprimorar isso daí. E igual você falou, Dri, quando ela nasce ali, os pais já podem dar esses estímulos para ela, não é Sim, mesmo? Né? sim. Você falou ali da barriga, depois ela nasceu, pode contar uma historinha na hora de dormir, aí a criança vai crescendo, olha como é que você chama, eu chamo Adriana, né? Ô, Adriana, vamos procurar aqui num livrinho de história as letrinhas do seu nome, olha que eu achei a letra A, isso tudo faz parte da alfabetização, não é Verdade, mesmo? verdade. E os pais não veem isso e acabam atropelando esse processo que é tão rico para as crianças e dificultando o Exato. nosso trabalho em sala de aula. Eu não sei se você está passando por isso. Às vezes eu fico rindo, que às vezes eu escuto assim, na família, apesar de que a minha família, toda casa tem uma professora na minha família, tem casa que tem até mais de uma, tem professor sobrando, sabe? Tem um tanto de gente da família aí na live aí. Mas, enfim, o que acontece? Às vezes, as pessoas, né, até professor, educador, eu já ouvi isso de professores também, tá? Ficam preocupados da criança, assim, só do ler. E não Aham, preocupa de desenvolver outras habilidades. Habilidade auditiva, exatamente, a exatamente. lateralidade, não é? Porque é um Desenvolver a conjunto, né, habilidade. Vanessa? Não é só o Isso, ler. exatamente. A orientação espacial e temporal. Sabe? Exato. Às vezes a criança, ela não consegue. Eu até peguei aqui, ó, aqui de casa, aqui, ó, um pregador de roupa. Às vezes a criança não consegue Nossa, fazer é esse o movimento movimento de aqui, ó, pista. de pinça. Eu lembro Exatamente. que você trabalhava isso, não é, Adri? Verdade. Isso, gente, lá no maternal, ó. Isso é Isso, de suma importância para quando eles chegam lá no nosso segundo período, para que nós possamos fazer essa abordagem da alfabetização, da letra exato. cursiva. Tem todo um projeto, tem todo um processo, tem todo um trajeto que, se Um os pais trajeto. possam, dificulta o nosso trabalho, né, Vanessa? É, e é engraçado porque às vezes você, né, o primeiro ano que trabalha com letra cursiva, as pessoas Sim, ficam muito assim, mas essa letra cursiva, eu não estou dando conta, né? Já chamaram até de letra impulsiva, que eu já ouvi de aluno, aquela letra verdade. impulsiva, né? Põem vários nomes. E esse trabalho também da letra cursiva, que faz parte da alfabetização, tem todo esse, é o pegar no pregador de roupa, a enfiagem, né? Esse movimento com a mão. Tudo isso tem que ser trabalhado para depois Isso, iniciar a letra cursiva. Não é assim, ó, 3 anos, exatamente. deixa eu Tem que ensinar a ter letra todo cursiva esse aqui. tônus muscular, né, Vanessa? Que é trabalhado lá no Exato, maternal, que se nós não conseguirmos exato. executar esse trabalho muito bem feito, a criança não Uhum, terá destreza para fazer essa pega do lápis correta, que é muito importante. E isso tudo é exatamente. trabalhado aonde? Lógico que dentro de sala de aula, mas a gente precisa desse Uhum. respaldo de todos os pais em casa. Todos os Então, que eles, pais, né, que eles exato. tenham essa paciência, né? Porque senão não É, tem é. como fazer tal coisa. E também é aquilo que a gente fala, né? Também na hora agora com a BNCC, né? O que acontece? Nós temos também aqueles campos de experiências para ser trabalhados, não é? Há muito tempo atrás, quando eu comecei a dar aula, mas é porque eu comecei nova. Você também, né, Dri? Você Eu começou a dar também aula comecei nova, nova. né? O pior é que a gente A gente começou tem nova mais de mesmo. 20 anos, é isso. A gente tem mais de 20 anos de sala de aula, mas nós começamos nova, não vamos expor, não. Mas, enfim, quando a gente começou, tinha aquela época português, matemática, ciências. Hoje, a educação infantil toda é voltada nos campos de experiências que a gente Verdade. trabalha ali.
né? Então, assim, são traços, sons, cores e formas, corpo, gesto e movimento. E agora eu acho que, assim, tá tão interessante que a gente tem uma interação com os outros professores, professor de música, professor de educação física, professora de arte, então, todos eles, de inglês, todos eles, a gente tem que ter aquela interdisciplinaridade ali. E esse né? trabalho interdisciplinar é muito importante, porque perpassa todos os campos de conhecimento. Exato, isso mesmo, né? E aí, você vai trabalhar, por exemplo, você vai trabalhar corpo, gestos e movimentos. Eu tenho que, muitas vezes, conversar com o professor de educação física, às vezes até pedir uma ideia para a professora de balé lá, que são algumas, entendeu? Algumas dicas que ela pode me dar, que eles trabalham com isso. Então, é assim, a gente tem que ter, né? A alfabetização é tudo isso. Não adianta, né? Igual, às vezes, tem gente que fala assim, mas eu não estou vendo. Agora que eu estou mais em casa, dando muita aula aqui em casa, gravando aula, e a família participa mais, às vezes as pessoas até falam assim, mas eu não estou vendo português, onde que está o português? Não, o português é esse jogo aqui. Eles acham que tem que ser uma matéria explícita, né? Não vê que está intrínseco ali e a gente está abordando tudo. Exatamente. Vanessa, né? Dentro desse processo de alfabetização, como que a gente pode abordar isso tudo dentro de sala de aula com os nossos alunos? Dentro de sala de aula é super tranquilo, não é, Adri? Dentro de sala de aula é tranquilo, porque a gente pode trabalhar com jogos, uma rodinha ali, não é? Às vezes, a rotina, eu tenho falado muito com os pais que eu estou atendendo, faz uma rotina em casa, que às vezes fala assim, mas a criança está aqui em casa, aí uma hora tem que ir lá entrar na sua aula e não consegue porque está em casa, aí nós estamos falando, faz uma rotina. Em escola, a gente faz muito rotina, você deve falar, mesmo que seja falada, ou às vezes no quadro. A gente coloca na parede, né? E vai numerando. E essa rotina é interessante que ela seja feita diariamente. Né? Agora, nessa quarentena, principalmente, porque independente das crianças estarem nas nossas aulas online, ou elas têm que ter esse tempo e essa descrição de determinadas tarefas para que ela possa seguir. Delimitar o que ela vai fazer é também muito importante. Porque ela precisa de tempo, né, Vanessa? E uma coisa muito importante, os nossos meninos, eles estão muito pequenos. Eles necessitam de alguém ao lado deles. Eles não têm noção, né? Do ontem, do hoje, do amanhã, né? Principalmente educação infantil. Então, em sala, eu fazia com eles, este ano eu estava fazendo no quadro. Então, eu colocava ali, hoje foi quarta-feira, então eu colocava assim, primeira coisa, rodinha, depois hora do brinquedo, hora da rodinha, lanche, enfim, ia colocando. Aí se tinha educação física, eu colocava educação física, e à medida que ia passando, eu ia riscando com eles, já aconteceu a educação física, já aconteceu o recreio, para eles terem uma noção. Aí chegava assim, Vanessa, não tem mais nada, não, agora é a saída. Então agora vamos aguardar que é a saída. Né? Então, você estava perguntando aí, te respondendo, né? Todos esses estímulos ajudam na alfabetização. Ter contato com livros de história, ter contato com rótulos, não é? Às vezes, assim, os diferentes portadores de texto, eles são muito ricos para a gente enquanto alfabetizadora. Sim. São materiais interessantes. Às vezes o pai fala assim, meu filho não gosta de ler, ele não gosta de livro de história, mas ele adora revistinha, ele adora gibi. Então, faz assinatura de um gibi para ele, né? A criança que está lá do primeiro ano para frente, ele já pode pegar um gibi, mesmo do infantil, né? Eu falo muito com meus alunos. Fica muito na cabeça dos pais, é que eles falam assim, mas o meu filho não sabe ler. Gente, ele decodifica. Então, ele faz a leitura da imagem. Isso é muito importante. E a partir da leitura da imagem, vem todo um trabalho que é desenvolvido por nós para que ele consiga avançar nesse processo de construção da leitura e da escrita. Exatamente. E depois, né, Adri, quando ela começa ali, a criança, os pais ficam muito preocupados. Eu já tive mãe no Infantil 5 que falava para mim, ou mesmo no primeiro ano, que fala para mim assim, quando eu dava aula no primeiro ano, falava assim, Vanessa, eu já estou ensinando, pode ficar tranquilo, eu estou ensinando o SS, o CH, e eu falo, calma, né? Estou ensinando frase, calma, é uma coisa de cada vez. Não, mas minha filha está escrevendo muito errado, meu filho está escrevendo errado. Eu mandei escrever galinha, ele escreveu lá o G com A, pôs um I e o NA, escreveu
né? Ga e Quando na. que isso está errado? Isso está fantástico dentro do processo de construção da leitura e da escrita. Exato. A gente brilha, os nossos olhos brilham, né, Vanessa? Quando a gente A gente pega até uma chora, atividade. né? Sim, sim, é uma alegria muito grande. Então, assim, eu falo, às vezes uma criança de 5 anos escreveu galinha assim, aí eu falo, gente, tá ótimo, né? A fase que ela está, às vezes ela está silábica, se ela estiver silábica, ela vai colocar uma letra, cada vez que ela abriu a boca, ela vai pôr uma letra. Então, ela Eu não acho vai até escrever galinha interessante, correta. Vanessa, o que você está falando, justamente por isso. Vamos falar um pouquinho desses níveis, para quem está Ah, aqui conosco, sim. quem não sabe, né? Aham. Você quer que fala ou você quer Isso. que... Não, a gente pode só citar os níveis, porque às vezes A os pais gente vai acham igual você citando, falou. né? Sim, porque igual Pode você falou, interromper. isso, porque às vezes a criança escreve, igual você falou, G-A-I-N-A, só N-U-A, né? Uhum. G-A-I-N-A. Gente, ela está silábica pulando para o silábico alfabético. O que é isso, Adriana e Tá Vanessa? ótimo. Né? Pois é, esses níveis, né, essas fases da alfabetização, começa a pré-silábica primeiro, não é, Adri? A Isso. pré-silábica, ela vai colocar, pode colocar letras, assim, ela sabe que existe letra, então eu vou colocar Aleatórias, letrinha né? aqui. Isso. Exatamente, pode me corrigir aí. Então, ela vai colocar letrinhas. E vamos supor, se a criança chama igual eu chamo Vanessa, aí eu vou colocar assim, meu nome é com V, né? Então, aí eu vou escrever, vamos supor, pipoca. Aí eu ponho V, que é do meu nome. Aí eu Seu sei que a nome? minha mãe, vamos supor que a minha mãe chama Adriana, né? Você é minha mãe. Aí eu coloco o A do seu nome. Aí eu lembro do coleguinha chamada Mariana. Aí eu ponho o M da Mariana. Eu vou pôr naquelas Exatamente. letras que eu conheço. Né? Sim. Opa, isso aqui é uma letra. A letra E é uma letra. Deixa eu pôr a letra E aqui. Então, ela colocou várias letras, achou que escreveu a palavra. E é uma coisa muito interessante também, né? Às vezes eu falo assim, escreve elefante. A gente pede para a criança escrever elefante. O Exatamente. que ela vai fazer? Ela vai escrever desse tamanho, com uma letra, porque elefante é grande. É. E Né? formiga? Escreve Eles formiga. colocam Aí a duas, formiga... três letrinhas, né? Ou escreve com a letra desse tamanhozinho, a formiga é Também, porque pequena. a formiga é pequenininha. Não é? Então, a pré-silábica, ela vai fazer assim. Então, isso é super normal. Depois do pré-silábico, ela vai para o silábico. Que ela, igual eu falei da galinha aí, ela vai escrever galinha, ela provavelmente vai pôr, né? Ela vai pensar assim, o Gá, ela vai pôr uma letra A. Ela geralmente não vai pôr um G, ela põe só uma letra A. O Li, ela põe a letra I ou L, tanto faz. E o Sim. Nhá, ela não vai pôr um NH, ela não aprendeu a escrever NH Ela ainda. não decodificou. Uhum. Exatamente. Então ela vai colocar ali somente uma letra A, ou de repente ela põe um N com A, não sei, né? O nível que ela está. Então ela silábica, ela vai achar. Toda vez que eu abrir a boca, ó, galinha, tem 3 letras. Pronto, acabou, fechei a palavra. Não é? E aí depois vem o silábico alfabético, né? Do silábico ela vai para o silábico alfabético. Aí ela já coloca mais letrinhas. Aí ela pode escrever numa pipoca, ela pode... peraí, pipoca eu já descobri aí. O pi é o P com I, né? O pó, epa, peraí, vou pôr um O aqui. Ela pode pôr um O sozinho, ou só um P. E o K vem a melhor coisa do mundo. Ela tá com K com A. A letra K. Não é nem É a C letra com K, A, não. ou às vezes só o K, né, Vanessa? Tem o Ou A, às porque vezes já só é o a K. sonorização. Exatamente. Uhum. Ela fala, só que a K já tem um som de A, ela coloca um K lá, tá ótimo, né? Então é E é isso. bonitinho porque eles dão conta de ler o que eles escreveram. E muitas vezes os pais ficam nesse alvoroço todo que a criança não está Exato, evoluindo. E a gente prova exato. para eles, dentro de sala de aula, essa evolução sistemática do conhecimento. E isso é muito importante. Rodrigo, há muito tempo atrás, eu tive um aluno, há muitos anos, era pré-silábico, e aí eu mandei escrever jacaré. Aí ele escreveu, colocou um tanto de letra, mas ficou enorme o jacaré. Aí eu falei assim, mas por que o jacaré tá essa palavra, né? Lê aqui para mim. Aí ele foi colocando o dedinho e falou assim, não, aqui é o rabo do jacaré. Entendeu? Então, assim, é o que eles fazem, né? E depois do silábico alfabético vem o alfabético. Aí o alfabético, ele já começa a escrever, peraí, eu vou escrever aqui, pipoca, epa, né? Então ele já pode escrever mais correto, mas assim, com K, com A, né? Outra coisa também, eu acho muito interessante, eles vão começar a escrever do jeito que a gente fala. Eu não falo tesoura, você fala tesoura, você fala tesoura. Não. Eu não falo tapete, Corriqueiramente, não. eu não falo tapete, ó, pega o tapete ali para mim. Ninguém fala isso, eu falo tapete. Então ele vai escrever tapete,
Tumati, vai escrever o Tumati, T-U-M-A-T-I, né? Então, o alfabético, aí ele depois vai passar para outra fase. Então, ele vai escrever errado no primeiro ano, no segundo ano. Sim, Ele vai corrigindo, né? E aí cabe a e nós, aos poucos professores. eles vão verificando que existe toda uma sistematização do conhecimento, do pensamento, e a partir do momento que Isso. ele consegue introjetar, ele vai conseguir verificar, porque muitas vezes os pais falam assim, mas Dri, eu não consigo fazer o meu filho escrever correto. E é o que a gente fala, se ele não interiorizar, não introjetar e não verificar, não adianta corrigir. Não adianta. Não adianta, né? E outra coisa também é em relação assim, às vezes a criança está escrevendo, eu acho bonitinho que ela vai com o dedinho, não é mesmo? Sim. Com o dedinho lá, vai colocando o dedinho e vai te mostrando o que está escrevendo. Então, tudo isso são essas habilidades que têm que ser trabalhadas ali. Às vezes não trabalha eu acho interessante que às vezes tem criança que tem uma letra cursiva linda, maravilhosa, mas ela tem a dificuldade na hora da escrita da palavra. Sim. Já tem criança que tem dificuldade com a letra cursiva, mas já tem a facilidade com a escrita. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar mesmo, sabe? E tem que Desde ter lá esse dos olhar atento, pequenininhos. né, Vanessa? E uma Isso. coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração é o tempo de cada criança. Porque cada um Exato. tem o seu ritmo, não tem como comparar, mesmo irmãos. Eu sei porque eu estudei com meu irmão em sala de aula. É catastrófico isso. Tanto que hoje a gente pede para que coloquem cada irmão numa sala, porque existem comparações. Então, assim, eu era, né, no início eu era anos-luz, meu irmão era anos-luz na minha frente, depois eu fui... Mas essa comparação é equivocada, porque cada um tem o seu tempo, tem o seu ritmo, e isso é de suma importância também. Eu falo muito com os pais, na primeira reunião de pais, eu falo muito com eles assim, não comparar, que cada um, né, vai ler no seu tempo, igual você falou, e é como tirar carteira de motorista. Quando você tira a carteira de motorista, tem gente que tira no primeiro exame, no segundo exame, no terceiro, no quarto, né? E aí, não é porque aquele que tirou lá, eu conheço pessoas que fizeram exame 6 vezes e dirige super bem. Então, se a criança leu no segundo período, no infantil 5, né, tem escola, lá onde eu trabalho, nós chamamos de infantil 5, tem escola que é segundo período. Ela leu, não quer dizer que ela vai ser um melhor leitor ou vai ser melhor do que a outra que leu lá no primeiro ano. Exatamente. Ou no segundo ano. Né? Não então, é isso assim, que vai marcá-la, exatamente. Entendeu? Então, e acontece, você no primeiro ano, vocês têm provas, né? Acontece da criança não estar lendo no primeiro ano, o professor ter que ler a prova para a criança, porque chega uma determinada etapa que a criança já vai fazendo a prova sozinha, ela já consegue ler, pega e faz. Mas eu tenho certeza que você tem que... Se a gente estivesse na aula presencial ali, você estaria lendo prova para alguns alunos seus, porque nem todos vão estar lendo ali acompanhando. Entendeu, Dri? Então, assim... porque a nossa sala ela é completamente heterogênea. Graças a Deus, né, Vanessa? Graças a Deus. Ninguém é igual. Sim, sim. Graças a Deus, né? Ninguém é igualzinho o outro, que tem que fazer, e todo aquele mecanismo ali, tudo de baixar a cabecinha, não tem nada disso. Então, a gente precisa, igual nós falamos, da rotina por causa disso, né? Da rotina lá no início da aula, fazer a rodinha, fazer a roda, essa roda é importante demais, seja na educação infantil, o primeiro ano, tenho certeza que você ainda deve fazer roda lá, porque não tem como não fazer. No ano passado eu era professora do segundo ano. No segundo ano eu fazia roda, Vanessa. Porque essa oralidade, ela é fundamental também. Por que no segundo ano você fazia roda? Olha só, nesse período, né, que eles estão dos 2 até os 7 anos, a criança está no período pré-operatório. Ela precisa disso, ela precisa dessa roda. Sim. Entendeu? Ela precisa, por isso que a gente está sentindo falta, que a educação infantil, né, e até os 7 anos, que é esse período pré-operatório, é o tocar, é o concreto. Então, ele sente falta dessa roda. A gente esbarra justamente para voltarmos justamente por isso, né? As minhas aulas, eu tenho falado muito com os meninos assim, lá na sala, lembra lá da sala? Né? Teve uma aula que eu gravei, não sei que dia agora, porque é tanta coisa, a gente tem que anotar, que eu falei assim, lembra lá na sala que a gente fazia grupos de 3 alunos, que eu fui trabalhar agrupamento. Aí eu falei, grupos de 4, grupos de 5, tudo a gente tem que ficar voltando para isso, sabe? Para que eles possam lembrar, né? Então, assim, me preocupa muito quando falo assim, mas, nossa,
Você acredita? Meu filho está com 5 anos e ainda não lê, e o filho da vizinha já está lendo, e o aluno tal já está lendo. Então, assim, me preocupa muito, porque aí você vê, a criança não está lendo, mas ela é uma criança muito esperta, ela tem uma oralidade boa, uma lateralidade boa. Tem criança que não sabe o que é em cima e embaixo, lado. Esse movimento, né, de pinça que a gente fala, né? Seja pregador ele de de apertar, você falou que você lembrou de mim, lá no maternal, brincando com as crianças, de apertar. Lembro de você, e se ela estiver na live, a Lidiane também, né? Porque nunca vi gostar de um pregador de roupa, mas é um movimento que o infantil 2, 3, maternal 2, 3 tem que ficar fazendo lá, ó, pegar o pregador e fazer, né, esse movimento, segurar o lápis, Dri. Você já deve ter recebido criança no primeiro, no segundo ano. Isso é muito importante, porque essa pega do lápis aqui, ela é primordial, porque depois que a gente já trabalhou o tônus muscular, é que a criança vai conseguir fazer esse movimento, né, Vanessa? Exato. Porque senão não adianta. E tem pais, isso é muito importante você falar, e deixa eu te ressaltar aqui, porque nós temos pais na nossa live, graças a Deus. E assim, gente, graças a Deus, estou gostando de ver, eu estou vendo aqui. E isso é queima de etapa. Depois, para nós conseguirmos fazer esse retrocesso, é muito difícil. Então, dê tempo ao tempo, vamos com calma, né, Vanessa? A gente sabe pelo nosso cabedal de conhecimento de anos de prática, dá tempo, porque eles conseguem. E a gente vai conseguir fazer, a gente vai conseguir vencer, todos nós. E essa letra cursiva... pode falar. Que até uma moça perguntou aqui, que ela falou que nós falamos a respeito dos pais estarem ensinando ou passando na frente. Seria a minha segunda pergunta para você. O que a gente tem que fazer, Vanessa, para esses papais que estão extremamente ansiosos e estão ensinando para mais? Né? O que a gente faz, Vanessa? Não tem receita de bolo, não sabe? Esperar, né? Esperar, não tem a receita, isso mesmo. Não veio com a... Eu tenho até uma coisa antiga que o pessoal fala, aquela alfabetização com receita e sem receita, né? Lá você põe a criança na sala de aula, soca as coisas nela, vai ensinando, né? Tudo para que ela faça lá. E da outra forma pegue a criança, dê livros de história, dê revistinhas, dê rótulos para que ela possa ver. Então, esses pais que estão ansiosos, que estão preocupados, primeiro é diminuir essa ansiedade, porque a criança vai ler. A criança vai ler. Calma que ela vai ler. A ansiedade é do pai, não é da criança. É uma coisa bacana de ressaltar. É muito engraçado, porque eles nem percebem isso, sabe? Eu já tive aluno que virou para mim e falou assim, eu tô lendo. Dentro da sala de aula lá, né? De repente virou para mim, Vanessa, eu tô lendo. Eu falei, tá vendo? Né? Então, assim, eles vão começando, eles vão juntando as letrinhas ali, vão juntando as sílabas, não é? Então, esses pais que estão preocupados, diminuir mesmo essa ansiedade, tá? Dá para o seu filho materiais mesmo, joguinhos, não é, Dri? Com sílabas, caça-palavras, de acordo com a idade, claro, né? Letras móveis. Vamos brincar hoje de escrever. Eu tive um aluno uma vez que o pai falou assim, mas ele não gosta de escrever, não. Ele gosta de jogador de futebol e futebol. Eu falei, ótimo, era a época de Copa do Mundo. Eu falei, faz uma lista com ele em casa. Eu falei, ótimo, faz uma lista com ele dos países que vão, dos times da Copa do Mundo. Aí o pai foi fazendo com o menino. Escreve aí, Itália, escreve aí. Foi, sabe, o menino foi fazendo os nomes dos jogadores. Aí ele gostava de jogador de futebol. Agora vamos pegar os times aqui do Brasil, vamos escrever o nome de cada time. Foi uma forma que que eu passei para ele e a criança foi aprendendo. Minha filha gosta de, vamos pensar aí que está na moda agora, essas bonecas aí, né? Você que tem menina, porque eu tenho menino, né? Vou ver. As meninas, é muito TikTok, né? Os nossos alunos, eles interagem muito bem com o TikTok, então pegar esse tipo de coisa mesmo, que é do interesse da criança. Eu estou achando super bacana que as pessoas estão participando. A tranquilidade é muito importante, a afetividade é muito importante. Afetividade é muito importante. Então, os pais tenham muito isso. Essa cautela, essa afetividade. A criatividade, muitos pais não têm, mas ela aflora. Principalmente nesse tempo de quarentena, que a gente está tendo que nos reinventar. Nós temos que nos reinventarmos. O tempo todo a gente está ali, não só os professores, nós pais também. O pai de um rapaz é ótimo, né? De 22 anos, a gente também tem que... Você também de uma moça. E a gente tem que exatamente. o tempo todo.
Porque senão tudo nos engole. Não tem como. Tudo nos E a gente tem que passar essa tranquilidade para os nossos meninos, para os nossos alunos. Porque já vem um bloqueio próprio deles. Eu falo assim, os meus fizeram as primeiras atividades avaliativas, nós até trocamos o nome. Em vez de prova, atividade, porque o peso de uma prova é muito grande. Muito né? grande. Então, a gente falava no primeiro ano atividade secreta. Olha lá, isso é muito bacana. E é uma coisa interessante também, que estão colocando para a gente aqui, que até a Valéria está colocando, é partir do interesse da criança. Realmente, como você acabou de falar, em relação a esse seu aluno. Ele não gostava de ler, ele não gostava de escrever, mas ele gostava de times de futebol. Então, era do interesse dele. O que ele fez? Desabrochou nele algo que era inerente, que ele não queria, mas que era satisfatório. E isso é muito importante, né? Trabalhar com aquilo que ele quer, né? Com que a criança, da vida da criança. Não interessa, por exemplo, a criança que tem a vida lá no campo, que mora numa zona rural, a dificuldade é totalmente outra. Então, a gente tem que ver aquilo da realidade da criança mesmo, para tá trabalhando isso com ela. E voltando até numa coisa que eu esqueci de falar da letra cursiva, eu acho interessante as pessoas, né? A gente trabalha, por que a gente tem que trabalhar a letra cursiva? Eu já tive pai que falou comigo. Sim. E aluno também, eu não gosto dessa letra, por que eu tenho que trabalhar essa letra? Né? Que eles falam, a criança do primeiro ano, ela fala com a gente, eu não gosto dessa letra, por que eu tenho que fazer essa letra? Né? Aí a gente explica, não, olha, a gente tem que trabalhar essa letra para trabalhar esse movimento mesmo, por isso que tem o colorir. O colorir é muito importante na educação infantil. Tem uns que não gostam e desdenham. Por isso que a professora fica lá, coloriu para casa. Que pena, não coloriu para casa. A gente fica cobrando de colorir. É por causa disso. O colorir, fazer esse movimento. E depois, tudo bem. Depois que ela chegar lá no 6º ano, ela vai fazer a letra que ela quiser. Entendeu? Ela vai diminuir a letra, aumentar. Aí tudo bem, ela faz a letra. A gente pega no pé tanto os professores do maternal até o 5º ano. Aí chega no 6º, a coisa já começa a sair daquele jeito. Mas pelo menos a gente está com a consciência tranquila que o nosso trabalho foi feito com a maior primazia. O melhor que nós podíamos fazer. Pois é, porque há muito tempo atrás tinha essas habilidades, a gente desenvolvia essas habilidades. A criança brincava de bolinha de gude na rua, ela brincava de bente alta, a criança, as brincadeiras eram outras. Então hoje até não sabem, né, Vanessa, do que se trata? Hoje, até o brincar de massinha dentro da sala, por que a gente dá a massinha lá? Às vezes acha que está perdendo tempo brincando de massinha. Por que a gente dá uma massinha em sala de aula? Para a criança fazer esse movimento aqui, ó, com a mão. Né? Agora, vamos fazer a cobrinha. Né? Ela tem que desenvolver esse movimento. Vamos rasgar o jornal, a folha de papel, vamos rasgar o papel crepom, fazer bolinha, né, Dri? Muitas bolinhas com papel crepom, para desenvolver esse movimento que também faz parte da alfabetização. Né? A alfabetização não é só ler e escrever. Acabou. Quem achava desde o início, né, Vanessa, que quando a gente consegue perpassar todos esses meandros, a hora que a gente chega para trabalhar a letra cursiva, esse tônus muscular aqui está tão tranquilo que eles conseguem navegar, diríamos assim, para a letra cursiva com muita tranquilidade, muita flexibilidade. A gente não sente que existe um aprendizado estanque. Ele é contínuo. E isso é muito importante e a gente tem que continuar prezando por isso, independente de estar na sala ou não, porque infelizmente é o que nós temos, é a nossa realidade. Né? Então, assim, continuar trabalhando para isso, é pedir realmente para que os pais tenham paciência e tenham esse feeling realmente com as crianças, para que eles vão desenvolver no tempo deles, com essa maturidade que lhe é peculiar, com a criatividade e com a amorosidade. Porque senão é muito interessante. Às vezes, eu já atendi mãe também que falava comigo assim: agora danou, Vanessa, agora eu tenho até que dirigir devagar, que fulano começou a ler, foi até ano passado, acho que essa mãe tá até na live aí. Ela falou assim: fulano começou a ler e agora eu tenho que dirigir devagar, porque ele fica assim: mãe, eu não li a placa ainda, você dirige devagar? Porque ele queria ficar lendo a placa para a mãe. Então, assim, quando começa a ler, eles descobriram assim,
nossa, para eles é uma coisa do outro mundo, né? E eu falo muito com os meninos, eu falo, gente, vocês já fizeram uma coisa mais difícil que é ler. Eles, Vanessa, eu falo, vocês aprenderam a falar, aprenderam a andar. Vocês aprenderam a andar, a falar, vocês nasceram, vocês sabiam andar? Aí eles, não. Eu falei, pois é, como é que você aprendeu a andar? Como é que você aprendeu a falar? Ah, então lê, ó, vocês vão tirar de letra. Quando vocês assustarem, e é igual milho de pipoca. Você pôs a pipoca na pipoqueira, explodiu ali, Eu ia começou. falar isso agora, Vanessa, você tirou isso da minha boca, que eu falo isso em reunião de pais, que realmente a leitura é isso, é a pipoca. Cada hora por causa do tempo, da maturidade. Exatamente. Então, assim, os pais têm que ficar atentos a isso, né? Primeiro, é diminuir mesmo essa ansiedade, dar rótulos, né? Eu acho muito legal que às vezes eles falam assim, nossa, ele já tá lendo, porque ele leu aquela marca de refrigerante. Não é porque ele ali já... Né, Vanessa? A decodificação, né? Ah, ele já sabe aquele sanduíche que ele gosta, porque a gente passa na porta, ele vê lá, né, a letra lá do sanduíche, então já sabe aquela rede de sanduíche que ele gosta. Tudo isso a criança foi decodificando mesmo. Sim, né? sim. Então E é a partir daí que vai evoluindo, que tem todo esse processo e que a gente tem que levar em consideração, e os pais também. E jamais, nossa, que tem muitos que não tem muita paciência e que falam, nossa, então eu vou deixar de lado. E não é por aí. Uhum. Não é por aí, né? Assim, eu não tenho, assim, criança... né? Porque na família agora eu tenho, assim, o afilhado da minha filha, então às vezes eu vou vendo coisas assim, amigas minhas que já são vós, que tem né, criança assim da idade de educação infantil, aí eu vou dando a dica, eu fico assim, nossa, eu achei isso aqui, você quer pro seu filho? Você quer pro seu neto? Fico mandando para mim, faz isso. Outro dia eu caminhando com uma amiga minha, ela contando da netinha, eu falei, minha filha, mas é porque ela tá na fase tal, e fui falando com ela, é mesmo? Eu falei, fala pra sua filha que tá normal, então a gente vai dando as dicas ali, né, e eu falo mesmo, deixa a criança trabalhar esse corpo, psicomotricidade dela, esse tônus, ela tem que trabalhar isso primeiro, que não dá pra gente poder pular etapas, não. Tá? Não adianta, não adianta dar um lápis e falar assim, começa a letra cursiva aqui com um menino de 2, 3 anos, que é complicado. Ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que... eu lembro você, Dri, vocês colocavam obstáculos, né? As meninas fazem muito isso lá na escola também, os menores, para obstáculos mesmo, circuitos, né? A professora de educação física, a Paulinha e o Daniel sempre fazem. Exatamente. Fazer esses obstáculos ali. Porque muitos pais, eu lembro quando eu trabalhava com você, que nós íamos entregar os meninos, que nós entregávamos todos na mesma hora, aí que os pais chegavam e a gente ficava sempre antenadas. Filho, o que você fez hoje? Brinquei! Eles uma felicidade. Nossa, mas você só brincou? Gente, brincar é de suma importância. Brincar, o faz de conta, né? Na sexta-feira, eu estava fazendo com eles, toda sexta-feira tinha um faz de conta. E aí nós paramos. Ficou muito ruim, né, com essa pandemia, porque toda sexta aí deu tempo de nós fazermos este ano fantasia. Eu peguei uns adereços que eu tinha, peruca, óculos, e levei, e eles podiam colocar peruca, óculos. Fizemos um dia restaurante, onde uns eram clientes, os outros eram os cozinheiros, os outros eram os garçons. E isso aí nós brincamos de restaurante. Essa fantasia é muito interessante. Lojinha, né? Brincar de lojinha. No passado deu tempo de fazer lojinha. Então, essas brincadeiras mesmo do faz de conta ali, para eles criarem, a criança tem que ter esse brincar. O contato com outras crianças é muito importante. Sim, verdade. Contato com outras crianças também, para ela saber ganhar, saber perder, igual no dia do restaurante. Eu falei, já dividi em 3 grupos. Primeiro são os garçons, esse grupo aqui vão ser os clientes, esse grupo aqui vão ser os cozinheiros. Depois nós vamos trocar. Né? Então, eles têm que saber também, né, fazer isso. Outra coisa, Dri, muito importante que eu esqueci de falar, sobre as histórias. É muito importante quando você conta uma história para o seu filho ou para o seu aluno, depois você falar assim, minha história acabou assim. Inventa outro final para essa história. E aí? Sabe? Ele dá um outro final para a história. Ou fala assim, inventa um outro personagem para essa história. Sim. A criança saber o princípio, meio, o fim da história, né? O reconto. Agora eu te contei a história, agora você vai contar para mim, do seu jeitinho. Sim. Conta essa história aí. Sabe? Essa oralidade aí é importante demais, para que ela, né, vai desenvolvendo.
Esse ano a gente tem, até a minha dupla está aqui na live, eu já até vi, ela passou aqui, e a gente faz muito isso. Nós já tínhamos na escola, toda sexta-feira a gente tem o Dia da Literatura, e nós continuamos com o Dia da Literatura, mesmo na pandemia e com esse distanciamento. E cada sexta-feira é uma ordem pedida diferente, né? É o Dia da Obra Literária, mas cada sexta, justamente porque eles já vivem naquele mundo de fantasia deles mesmos. Então, que tal passar isso para o papel? Né? Trazer essa realidade, trazer essa fantasia para a realidade de cada um, mostrando que é uma fantasia e que a gente não pode também viver só dela. Mas que ele saiba se colocar no lugar de. Isso é muito importante. Isso é interessante vocês continuarem. Eu até pensei mesmo, eu falei, mas como é que eu vou fazer o faz de conta com eles toda sexta, né, nessa pandemia? Como é que eu faço esse faz de conta? Eu até tentei uma aula aí onde eles vestissem e fingisse que era alguém da casa deles. Eu até dei uma aula assim, desse faz de conta assim, mas não dá para fazer isso toda sexta-feira. Toda sexta-feira não tem como, né? Infelizmente, diante da nossa atual conjuntura, a gente tem que fazer o que a gente dá conta. A gente tenta trazer o máximo da nossa realidade de sala de aula para dentro das nossas casas, porque as nossas casas se transformaram literalmente na nossa sala de aula. Né? Assim, o meu escritório é a minha sala de aula e ponto. Né? Só está faltando colocar o quadro, que semana que vem o quadro para minha sala. Mas é isso mesmo, né? Porque a partir do momento que você faz o que você ama, que é o que eu e você fazemos, a gente faz com muita primazia. Então, independente de estar presente ou não, a gente quer que tudo seja o melhor possível. O melhor possível. E o pai também, né, Dri? O pai do aluno, os pais, lógico, eles querem o melhor para o filho. Pela qualidade, sim. Eles querem o melhor. E o que eles, né, eles fazem, às vezes, ultrapassam um pouco por causa disso. Eles querem o melhor para o filho. Então, acho assim, talvez eu vá fazer isso. Então, assim, o que a gente pede nesse momento, né, é que esperem mesmo as orientações do professor, da professora do seu filho, nesse momento de pandemia aí, faça mesmo, né? Eu falo assim também com os pais, não só letrem a letra para o filho, filho vai escrever cavalo, não só letra C-A-V-A-L-O, não só letra. Jogue para ele pensar, né? Olha, vamos escrever o primeiro... quantos pedacinhos tem a palavra cavalo? Porque no Infantil 5, segundo período, a gente não fala sílaba ainda, eles não conhecem, né? Eu então, iniciei com pedacinhos, agora eu já passei para sílabas, mas eles já estão um pouquinho mais velhos. Primeiro ano, exatamente. Mas no Infantil 5 a gente não fala ainda. Não, então, vamos lá, primeiro pedacinho. Eles não vão nem entender, né, Vanessa? Eles não sabem. A linguagem também que tem que se adequar à realidade da criança. Então, ele vai escrever o primeiro pedacinho da palavra cavalo, qual que é? É o K. Como é que você acha? Igual eu falei lá na frente. Como é que você acha que é o K? Joga a pergunta para a criança, novamente. Olha aqui, ó, K, qual que você acha? Aí, né, ela coloca lá a letra que ela achar, a sílaba. Agora vamos provar. Como que você acha que é o vá? Né? Como que você acha? Vá, sabe? Vai trabalhando, pedacinho por pedacinho, até ela escrever a palavra correta ou não, igual a gente explicou aí no início da live aí. Né? Então, assim, é ficar bem tranquilo mesmo. Evitar de pegar na mão, né, Dri? Deixar aqui. E sabe o que é muito importante, Vanessa? Eu recebi as primeiras avaliações dos meninos, né? Eu achei o máximo, porque os nossos colegas que estão aqui na live amaram a sua dica da atividade surpresa. Tá todo mundo elogiando, eu achei o máximo. Não, quando eu trabalhava com o primeiro ano, a gente falava atividade surpresa, porque... Eu vou falar isso depois com a minha coordenadora. Tá. Aí um dia... isso. Foi engraçado que um dia a professora lá, não sei qual professora que foi dar atividade também, né? A professora especializada, né? Aí ela, sem querer, porque ela dava aula para os maiores, soltou. Gente, porque a prova, aí o menino falou assim, prova! Ai, meu Deus do céu! E ficou lá fazendo assim, ela falou, não, gente. Aí ela falou, não, prova lá dos outros meninos aqui, atividade surpresa, atividade secreta. A gente falava muito isso, sabe? Aí eles, é secreta? Então não vou deixar ninguém ver. Aí eles ficavam fazendo assim, entendeu? Então, assim, até para amenizar, né? Pode falar que atividade surpresa, atividade secreta, é tranquilo. Porque é justamente por isso, porque o peso vem dos pais, não das crianças. Esse ano eu recebi dos meus pequenos,
Eles já chegaram assim, Odri, a gente não vai escrever cursiva agora não, né? Você não vai cobrar leitura agora. Odri! Eu falei, gente do céu, as crianças de 5 anos, né? Tiveram uma professora maravilhosa no ano passado, como também é onde você está, e eles já vêm com uma carga que não pertence a eles, pertence às famílias. E aí às vezes o irmão mais velho fala, né? O irmão mais velho fala assim, aqui, você vai ter prova, atividade surpresa? Né? Não, viu? É prova, tá? Aí eles chegavam para mim e falavam assim, Vanessa, hoje tem prova. Eu falo, prova para mim é prova de roupa. Quando eu vou mandar fazer uma roupa para mim, eu vou lá e provo. Ou então vou provar uma comida, isso para mim que é prova. Não, mas o meu irmão falou que hoje tem prova. Eu falei, não sei não, seu irmão não estuda aqui na sala, seu irmão tá pirando. Então, assim, tirar esse peso deles, que o primeiro ano, por mais que agora virou fundamental, né, que era o antigo terceiro período que virou fundamental, o primeiro ano, gente, a cabeça deles é toda de infantil. Volto a dizer, ele é do período pré-operatório lá, ó, ele precisa do contato. Então, a cabecinha deles não entra esse tanto de massacre que vem por aí. Não entra mesmo. É interessante porque, igual eu estava comentando, eu recebi as atividades dos meus pequenos, e tem coisa ali que vocês falam assim, gente, não foi a criança que pensou, né? Não foi a criança que escreveu, porque nós sabemos em que nível que essas crianças estão. Como que elas estão pensando? Aí os pais viram, mas como é que você deu conta de ler, Dri? Não está escrito isso aqui. Aí você prova por A mais B que está escrito aquilo ali, sim. E que é daquela forma que a criança está pensando. E outra coisa muito importante, porque quando você falou aí, o pai soletra, ele fala assim, mas não é isso que está escrito aqui, não. Não é porque ela não está pensando dessa forma. Então, é um absurdo também, porque eles ficam desesperados com isso. Sim, sim. Eles vão... É muito fácil, assim, lá em sala também eu gosto muito de colocar o nome dos colegas, né? Então, quando eles vão escrever alguma coisa, aí você vai escrever a galinha lá. Geralmente tem alguém com G, um Gabriel, uma Gabriela. Aí eu falo, gente, é o Gá do Gabriel. Vai escrever algo com Vá, o Vá da Vanessa, sabe? O Vá da Vanessa, né? Então, a gente vai dando exemplos com os nomes lá da sala. Vai pegando os nomes dos coleguinhas para que eles possam ver. E igual eu te falei lá do menino do futebol, né? O pai dele falou assim, mas ele não gosta. Então, pega nome de jogador. Ele foi aprendendo assim. Foi pegando nome de jogador, nome de time, e aí ele foi... Ele sabia, né? Igual o Brasil, em época de Copa do Mundo, os meninos todos sabem escrever Brasil. Porque de tanto eles ver a palavra, ver o Brasil na Copa, eles acabam escrevendo. Então, preocupar mais com isso, com a vivência da criança, evitar muito aquele ler, escrever, ler, escrever, ler, escrever. Vamos pegar muito na vivência dela. Contato com esses materiais, né, Adri? Os jogos, né, caça-palavras. E é justamente isso. São coisas tão simples, Vanessa, que às vezes o pai tem o material em casa, ele acabou de fazer um brigadeiro com o filho. Tem aquele rótulo, faz um dominó, né? Separa aquele brincadeiro, faz um jogo da memória, porque é a partir dessa brincadeira, é a partir do lúdico, é a partir dessa interatividade que a criança vai avançar e de forma muito prazerosa. E sem cobrança, que é o que a gente não faz na sala. Pode brincar de adedanha, né? Palavrinha com A, palavrinha com B, não é? Muito bacana. E de forma muito interativa e que ela vai avançar de forma muito tranquila. Porque não tem essa cobrança e não tem ninguém que vá... Hoje eu tive uma aluna que foi muito interessante, ela virou para mim, Dri, eu errei. Eu falei, amor, calma. Eles estão com 5 para 6 anos. Eu falei, mas o que a Adri falou? Que não tem errado, que a gente conserta. Eu falei, é exatamente isso. Existe borracha. Não, para que você vai pesar para uma criança de 5, 6 anos? Ela, mas a minha mãe falou que eu não posso errar. Eu falei, amor, a gente erra. Hoje, Adri, na idade que eu tô, eu erro. Você com 5 anos, você não vai errar? Não, mas eu não posso. Certeza. São coisas eu falo isso muito com eles. Eu falo muito isso. Errou? Uai, gente, existe uma coisa chamada borracha. Vamos pegar a borracha, apaga aí no caderno, não tem problema nenhum se você errou. Eu não erro aqui no quadro, não tem que pegar o apagador e desmanchar? Então, é assim, né? Tirar esse medo deles, que a criança vai aprender a ler, vai tranquila,
tá? Né, os pais têm que relaxar, o professor também ficar mais tranquilo, e aí cada um vai ter o seu tempo de ler mesmo. E em sala, a gente divide muito em grupos, né, Adri? Nós trabalhamos muito com grupos. Eu procuro depois dividir os grupos, eu coloco assim, pré-silábico com pré-silábico, silábico com silábico, depois eu misturo, sabe? Dentro de sala a gente vai fazendo isso, que aí eles vão crescendo, um vai ajudando o outro e vai crescendo. É exatamente por essa. E eles não veem, gente. Isso que é interessante. Eles não percebem quem está pré-silábico, silábico, silábico alfabético ou alfabético. Eles são tão puros de coração que eles perpassam ali em todos os grupos de uma forma muito tranquila e com muita simplicidade e muita ingenuidade. E por isso que avança. Uma pessoa colocou que realmente, né, a simplicidade da brincadeira é que está na aprendizagem. E aí, essa leveza que eu acho que tanto eu quanto Vanessa, nós trazemos o nosso trabalho. Né? Sem essa cobrança, sem essa rispidez, sem esse autoritarismo. É tranquilo, né? Eu estava lendo as perguntas ali, aqui também. Mostrar que o erro é acertar com o erro. E é o que eu falo com eles mesmo. Eu falo, se você soubesse tudo, eu não teria emprego. E se você soubesse tudo, eu não estaria aqui, nem você estaria aí do outro lado. Eles, todo mundo vai aprender. Mesmo. E a gente aprende também, né? A gente aprende muito com esses meninos, né? Muito. Eu falo que é muita coisa. Se eu pudesse, eu tinha escrito um livro da primeira vez que eu entrei em sala de aula, porque eu tinha história para contar, mas não escrevi, agora não adianta. Agora eu não vou lembrar de todas. Mas é muito interessante isso. Eu não sei como é que está o nosso tempo aí, viu, Dri? Eu também estou sem relógio. Se alguém tiver os universitários... Não, o meu aqui faltam 5 minutos. Mas o meu, olha como é que passa rápido, não é? A gente vai conversando, vai batendo papo. 5 para as 8? Confere aí, eu acho que é isso. Mas meu celular é meio de... Não, 20h52 aqui, ó, já conferi aqui. Faltam 8 minutos. Então, gente... eu queria agradecer, então, imensamente, Vanessa. Eu acho que a gente depois pode voltar para a gente acabar, né, nosso papo, foi extremamente produtivo. Eu acho que nós conseguimos desvendar alguns mistérios da alfabetização, tranquilizar o coração de outras pessoas, colocar algumas caraminholas na cabeça de outros, e algumas perguntas ficaram, a gente não conseguiu responder todos os questionamentos que foram colocados aqui. A gente agradece imensamente a participação de todos e, na medida do possível, tanto o TGE quanto a Elo Consultoria, nós estaremos de volta e responderemos todas as perguntas. Segue a gente lá, né, Dri? Pode seguir, né? TGE, TGE e a Elo Consultoria. E amanhã olha a gente lá no Face. Isso, exatamente. Elo Consultoria e TGE. E amanhã estaremos de volta. Nós temos nova live amanhã, gente. Nós aguardamos todos vocês. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus. Eu Vanessa, também quero. Agradeço. Eu quero agradecer também, viu, Dri? O convite de você, da Dani Fidelis, a Dani parceirona aí, fui professora aí de filho da Dani. Então, assim, agradeço demais vocês. E vamos de repente fazer mais aí, lives aí, com outros temas, tá? Pra gente poder estar, não só a gente, mas todo mundo. Muito bem-vinda em parceria com a Elo Consultoria. A gente agradece imensamente. Obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus, uma ótima noite. Até amanhã. Te agradeço também. Beijo. Tchau, Dri. Até mais. Beijo, pessoal.